E eu consigo enxergar também. Tá. A gente pode fazer o seguinte, eu posso ir tentando fazer isso e depois que... Se você quiser botar no modo... Ah, porque você quer ver o chat, né? A Flavinha ensinou como fazer isso. Eu queria que a turma interagisse comigo. Às vezes eu acho Ótimo, que a tela pura fica mais difícil, mas o pessoal está convidado a interagir abrindo o áudio, entendeu? Ok. Se vocês escreverem no chat, aí eu não vou enxergar, não vou ver, porque eu vou estar só no... Qualquer coisa a gente pode ler para você também, do chat. Ou isso também, vocês vão ficar aí na sala? Sim, claro. Sim. Podem me interromper. A gente é aluno também, a gente vai aprender com você. A gente está aprendendo junto também. Maravilha. Bom, então, posso começar, gente? Pode. Então, a sala é sua, seja bem-vindo. Ah, nem fiz a apresentação da professora Leila, só que coisa. Que coisa, Simone. Quer que eu me apresente? Se apresenta que é melhor que você vai saber todas as suas qualidades. Esqueci de pedir seu mini currículo. Eu vou falar o essencial. Bom, gente, eu queria só, antes, dizer que eu espero que continue esse clima de bate-papo, né? Então, por isso que eu queria muito que vocês me interrompessem, para não ficar uma aula chata. Eu preparei em torno de um pouco menos de 40 slides, mas, assim, vou passar rapidinho, porque tem alguns artigos que eu vou apresentar, mas eu queria saber também da experiência de vocês. Então, assim, antes de eu até começar a aula, eu queria saber quem já trabalha, quem está trabalhando com assim, atendimento nutricional, né? Porque para me apresentar, né? Eu sou professora da Escola de Nutrição, eu ministro a disciplina de avaliação nutricional, e eu tenho um projeto de extensão na Unirio, que é um atendimento ambulatorial, desde 2006. Tá? Desde que eu entrei na Unirio, eu tenho esse projeto. Então, assim, já tem uns 16 anos e lá vai não sei o que das quantas, né? Então, estou ficando velha, gente. E aí, desde 2020, né, quando começou a pandemia, em 2019, esse projeto, eu mudei o nome dele, passei a chamar de Clínica de Nutrição para Adultos, tá? Ele tinha um nome bem comprido, era Avaliação e Tratamento Nutricional de Pacientes com Doenças Crônicas. E aí, em 2019, eu dei uma atualizada nele. Eu passei a atender os pacientes por um aplicativo que eu uso, que é o Dietbox, né? E então eu comecei a meio que digitalizar, usar menos papel, né? Eu estava sentindo muito essa necessidade, porque a gente vivia dependendo de xerox no passado, né? Então, em 2020, veio a pandemia, né? E aí a gente fez o primeiro atendimento em março, e logo na semana seguinte, tudo fechou. E aí, eu conversando com as minhas alunas, eu falei assim, gente, o que a gente faz? Então, vamos começar a contactar os pacientes e avisar que a gente está fazendo online. Quem tiver internet, a gente consegue dar início aos atendimentos. E aí, foi aquele boom, né? Eu comecei a usar o Zoom, aprender a usar o Zoom, que a gente ainda não estava usando o Google Meet, né? Então, a gente usava o modo gratuito do Zoom, que era aquele que depois de 40 minutos ele caía e eu tinha que abrir outra chamada, né? Porque eu sei que ele vale até 2 pessoas apenas, né? Mas quando tem mais de 2, ele cai. Então, a gente foi usando, e aí eu criei a clínica online em 2020, e está sendo uma experiência incrível, né, de atendimento, e não parei de atender até hoje. Então, a clínica já tem mais de 1 ano de atendimento, está sendo local de estágio de nutrição social, né? Então, geralmente eu atendo com 15, 20 alunos assistindo as consultas, e assim, eu estou tendo um retorno bem interessante. Eu estou atendendo paciente fora do Rio de Janeiro, já atendi paciente em Portugal, Brasília, Bahia, Minas Gerais. Então, assim, está sendo uma experiência bem interessante, tá? Então, quando a Luana e a Simone me convidaram para ministrar essa aula, né, elas pediram para eu trazer um pouco dessa minha experiência da clínica, né, dentro desse tema, né, dos inquéritos, né, alimentares, tá? E aí eu queria saber também um pouco da experiência de vocês, né, se vocês usam na prática de vocês, para que a gente possa fazer uma troca legal, né? Porque hoje em dia tem muita coisa nova. Algumas coisas eu trouxe que eu nem uso, né? Mas eu quis trazer mais para dar uma atualizada e vocês estarem vendo uma tendência. E eu vou misturar com coisas que eu uso, que é o basicão também, mas é interessante em relação à resposta desses pacientes, né? Principalmente o grupo de adultos e idosos, tá? Então, como são poucos alunos, né? São 6, será que cada um podia falar rapidinho como é que é a experiência de vocês com esses inquéritos, só para sentir um pouco a turma? Para não ficar uma apresentação assim totalmente formal e não ficar chato também? Pode ser? Pode ir lá, Josi Franci.
Boa noite. Boa noite. Eu trabalho também numa clínica, num ambulatório escola, eu sou nutricionista responsável, e lá a gente também faz atendimento, né, à população, adultos, idosos, e no caso eu faço supervisão de estagiários, né, nesse ambulatório. E na pandemia nós paramos, eu sei exatamente o que é essa história aí do Zoom, de entra, cai 40 minutos, e ficar maluco de saber o que eu vou fazer com os alunos agora, que começou a pandemia, eu sei exatamente o que é isso. Nós voltamos com estágio presencial? No presencial, ano passado, nós voltamos em setembro, e estamos até hoje. Agora a gente para recesso, né, sexta-feira, mas foi um desafio, está sendo um desafio. Nós tivemos um acolhimento muito grande, assim, que eu fiquei com muita dúvida se nós conseguiríamos, né, esse retorno do presencial, como que seria. E agora, assim, de fevereiro até meado de junho, nós atendemos mais de 700 pacientes. Caramba! Então, foi assim, foi um ganho muito grande, né, para a gente, para os alunos. Então, e a gente ainda trabalha com papel, né? Então, eu me identifico totalmente com a sua realidade. A gente depende de xerox, a gente trabalha. Hoje a gente aplica lá, né, um recordatório 24 horas. Aplicamos um tempo atrás. Aplicamos o dentro da anamnese, né? Aplicamos há um tempo atrás um questionário de frequência alimentar, mas hoje a gente trabalha mesmo basicamente só com um recordatório, né? Um único instrumento assim que a gente utiliza de consumo alimentar. Sim. Mas está sendo um desafio e eu estou lá já há mais de 5 anos. Então, Onde você trabalha, Josi? Só para dizer. Eu trabalho na Faculdade Bezerra de Araújo, na Clínica Escola Bezerra de Araújo. Ah, tá. Sim. Então, vivendo mesmo o desafio aí dessa pandemia, e para mim, assim, os conteúdos da aula, principalmente essa aula de hoje, acho que eu vou sugar tudo que eu puder, né, para estar agregando. A intenção aqui é fazer uma troca de experiência mesmo, né? Eu estava pensando enquanto você estava falando, até para poder a gente ter uma fala bem mais assim direcionada, né, para o que é o objetivo da escola, para não ficar cansativo para as outras pessoas. Eu pensei da gente estar falando dos métodos, né, que eu vou fazer uma apresentação global também. Eu sei que vocês já tiveram aula dos inquéritos, né? Então a minha preocupação de não ficar nada repetitivo, mas então eu vou só resgatar alguns conceitos rapidamente. E aí, quando a gente entrasse em cada inquérito, eu pensei em estar perguntando para cada um de vocês como é que é na realidade de vocês. O que vocês acham? Ou vocês preferem estar se apresentando assim como a Josi começou? O que vocês acham? Me dê um retorno aí. Só em relação à dinâmica da aula, entendeu? Porque eu estou vendo aqui já são 10:50. A Simone me falou que até 8:30. Estou começando a ficar um pouco preocupada com o horário. Pode ser assim, tá ótimo. Então tá bom. Então tá. As duas formas, né? Vamos experimentar fazer assim, mas eu gostei de saber da primeira experiência da Josi. Eu achei que é nessa vibe que eu quero levar a aula, que vocês troquem comigo, tá? Então, até para eu estar conseguindo ver aqui, né, pelo menos a fotinha de vocês, eu vou deixar aqui essa Professora. Tela. Oi. Ariana, a gente ainda está tendo uma aula, então estamos 4 pessoas agarradas numa outra aula. Mas eu perdi o início da tua aula. Pode só dar uma pequena resumida desse início? Eu estou começando agora, Ariana. Estou começando agora. Tá? Então tá bom. Vou começar agora. Obrigada. Tá? Então, a aula sobre avaliação de consumo idosos, basicamente. Tá? Então, o que eu queria trazer para vocês... gente, se estiver pequenininho, me fala que eu abro agora. Tá? Esse tá pequenininho. Esse tá pequeno, né? Estou achando que ai, meu Deus, modo de tela cheia, vamos lá. E eu que estou só com o olho só aí que piorou. Mas se tiver aqui, a gente fala do chat. Isso. E eles abrem o microfone também, né, turma? Chama no microfone. Agora tá ótimo. Agora tá ótimo. Deixa eu só fazer essa primeira, né, trazer esses primeiros conceitos para a gente dar uma introduzida na aula, então.
Então, gente, eu trouxe, assim, como o documento principal dessa revisão, e depois eu posso passar os arquivos todos para vocês, depois eu posso, não sei como é que é, se eu passo para a Simone, e ela repassa para vocês. Coloca no Classroom depois. Tá, eu trouxe um documento da FAO de 2018, no qual ela faz uma revisão bem interessante sobre todos esses métodos. Não sei se vocês já leram esse documento. Se não leram, eu recomendo muito a leitura, tá? Então, ela faz dá uma organizada aqui, né? Ele divide entre métodos diretos e indiretos, né? Então, todos os métodos, né, de inquéritos, né, alimentares podem ser classificados como indiretos e diretos, tá? Para que a gente aplica isso? Porque a gente quer saber sobre nutriente que o nosso paciente está consumindo ou sobre alimento. Então, eu gosto sempre de classificar que quando a gente está fazendo avaliação de nutriente, eu estou fazendo uma análise qualitativa, né? Eu estou vendo, quantitativa. Eu estou vendo a quantidade dos nutrientes, seja ele energia, vitamina C, vitamina A, ferro, zinco, tá? E geralmente as publicações, né? Se eu for apresentar essa minha análise, eu vou sempre apresentar num formato como se fosse uma variável contínua, né? Como média, desvio padrão. Então, qual é a quantidade de nutriente de energia que determinada população consumiu, que determinado indivíduo consumiu em 3 dias? Vai ser uma média e um desvio padrão, né? Porque ele vai consumir tanto no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, eu vou somar tudo e vou gerar uma medida de variabilidade também, além da média, né? Então, quando eu estou analisando nutriente, eu estou fazendo uma análise quantitativa. E geralmente eu expresso em variáveis contínuas, e variáveis contínuas são expressas em médias e desvios, né? Desvios padrão, tá? Ou mediana, né? Porque a variável de consumo alimentar, como ela é extremamente variável, né? O nome já fala, ela tem desde 8 miligramas até 800 miligramas. Muitas vezes, dependendo da população, se tiver uma elevada variabilidade, vale a pena apresentar no formato de mediana, tá? Ou então eu posso fazer uma análise da ingestão de alimentos, né? E quando eu estou fazendo uma análise da ingestão de alimentos, eu estou fazendo uma análise qualitativa, tá? E como é que eu apresento os resultados dessa análise qualitativa? Eu apresento num formato de classificação dos indivíduos em diferentes níveis de consumo daqueles alimentos, ou grupos de alimentos. Ou vai ser leite, ou vai ser laticínios, ou vai ser pão, ou vai ser o grupo dos cereais, em que eu vou englobar outros alimentos, tá? Então, a ideia é que eu queria revisar isso com vocês, que muitos de vocês já devem saber, né? Que às vezes a gente fica só na prática e esquece desses conceitos, né, para facilitar só a leitura dos artigos, tá? É importante porque é a ferramenta principal do nutricionista, né? Mas ela sozinha não vale de nada, porque a gente tem que associar com antropometria, análise bioquímica, né? E exame físico, né? Compõe uma das 4 abordagens diretas da avaliação nutricional. E ela pode ser aplicada em indivíduos, em famílias, em grupos populacionais, tá? Então, esse arquivo, essa publicação da FAO, que divide entre métodos indiretos e diretos, tá? O foco da aula de hoje vai ser basicamente nos métodos diretos, né? Mas os indiretos, queria relembrar para vocês que são aquelas folhas de balanço alimentar, né? E aquelas pesquisas de orçamento familiar, como as nossas POFs aqui do Brasil que a gente tem, né? Que é análise a nível nacional e análise a nível domiciliar, tá? Então, a gente vai falar rapidamente de todos os métodos retrospectivos que a gente usa muito, né? A história dietética, o 24 horas, o frequência alimentar, indicadores de qualidade, não sei se vocês usam, e os screeners, que são formatos, né, bem menores de outros métodos. Os prospectivos também, basicamente, é o registro ou diário alimentar, que a gente vai falar também. E no finalzinho da aula eu vou trazer alguns artigos sobre essas tecnologias inovadoras, né, digamos assim, que a gente já está usando sem a gente perceber, né, mas a gente já está usando. Então, por exemplo, a história dietética, tá? Eu vou falar o conceito, eu vou trazer um artigo, vou falar como é que é na minha clínica, e depois eu vou jogar para vocês, eu queria conhecer como é que se vocês estão usando esse método, tá? Então, a dinâmica vai ser basicamente essa, tá? A história dietética, então, se eu quero saber consumo usual do meu indivíduo, eu vou pensar em aplicar uma história dietética, tá? Então, o tipo de pergunta que eu vou fazer para ele, o que geralmente você come no café da manhã, né? E a gente pode fazer estimativas quantitativas, sim,
tá? Faz parte da característica desse método, tá? O que é interessante sobre essa história dietética, né, é que ele foi criado por uma enfermeira que trabalhava com crianças. Então, para que ela pudesse conhecer o consumo das crianças, ela aplicava nas mães, né, uma lista de alimentos. Ela praticamente fazia quase um recordatório 24 horas, fazia um questionário de frequência alimentar e fazia um diário de 3 dias. Era muito cansativo, tá? Então, hoje, a gente meio que deu uma resumida perguntando o que você usualmente come nessas refeições. Então, é como se fosse uma outra cara do recordatório 24 horas, só que não do dia anterior, é mais ou menos ao longo da semana, né? Eu tento diluir isso, tá? Por isso que isso acaba refletindo um consumo usual, ok? Então, eu queria trazer o que eu faço na clínica. Geralmente, eu aplico o recordatório 24 horas, depois eu vou dizer como, porque a gente vai entrar ainda nele, tá? E na hora da consulta, o recordatório vem antes, né? E na hora da consulta, eu quero saber se aquele recordatório ele se repete nos outros dias da semana. Então, eu pergunto, o que você geralmente come ao longo dos outros dias, que não são os dias que você relatou? Você come isso todos os dias? Que está no seu recordatório 24 horas. Então, à medida que o paciente vai falando, eu não tenho padrão, eu não tenho um questionário fechado sobre isso. Eu deixo isso muito aberto, né? À medida que o paciente vai falando, eu vou escrevendo no prontuário, né? Dentro da Dietbox tem uma aba de prontuário que ela é bem texto. Então, eu vou registrando. Eu trouxe alguns registros para vocês aqui darem uma olhada como é que são esses relatos, né? Então, olha só, ela relata beliscar muito, a mãe faz compras, ela come geralmente nos lanches panqueca de banana, whey, mingau de aveia, pão francês com ovo. Então, são alimentos que geralmente ela faz. Veja que eu não pedi quantidade, porque eu já esgotei a minha necessidade de saber a quantidade que ela faz, certo? E eu vou dizer por que o recordatório ele faz muito bem isso, tá? E aí é o momento de eu saber o que ela gosta e o que ela não gosta. Então, ela foi clara aqui para mim, não gosta de frutas e vegetais, tá? Paciente difícil essa, né? Outra aqui, esse aqui foi interessante, que sem eu perguntar nada, esse último aqui, ele já começou a me dizer quantidade. Ó, de manhã, no café da manhã, antes, eu tomo glutamina, própolis, limão, ômega 3, colágeno, creatina. Aí depois eu faço uma xícara de café puro, um crepe feito com queijo parmesão. Isso tudo ele está falando e sendo muito específico, mesmo depois dele ter preenchido um recordatório 24 horas, até com outros alimentos, tá? Então, a experiência que eu considero de história dietética, né, lá na nossa clínica é essa, na hora da consulta, quando eu quero complementar, né, o conhecimento sobre os nossos pacientes, tá? E aí eu acabo perguntando o que geralmente eles comem ao longo da semana, se está muito diferente do que eles acabaram de relatar pelo recordatório 24 horas, tá? E aí eu queria trazer um artigo aqui mostrando, né, que eles fizeram a aplicação desse método, né? Eles chamaram o método Sêneca ou Seneca, não sei exatamente como é que é a, né, descrição aqui, em indivíduos acima de 80 anos, né? Porque eu vou trazer muitas publicações mostrando, né, essa experiência em idosos também, em adultos e idosos, né? Então, o objetivo do artigo era validar esse método, né, da história dietética em idosos de 80 anos ou mais, e eles fizeram um estudo piloto com 34 idosos e compararam essas perguntas, que eles chamaram de história dietética, com resultados da urina de 24 horas. Provavelmente dosaram nitrogênio, né, e compararam com o consumo proteico relatado nessa história dietética. E depois eles pegaram o estudo principal e compararam a história dietética com o diário de 3 dias estimado, tá? Não foi pesado, é aquele do relato, tá? E aí, em resultados, eles observaram que o consumo de proteína, né, da história dietética foi 10% maior, né, do que o consumo calculado, né, pela urina de 24 horas. Então, houve uma superestimativa do método, tá? Mas, em relação aos outros nutrientes, teve uma boa concordância, tá? Então, eles chegaram à conclusão que esse método pode ser usado para estimar a ingestão dietética em idosos, tá? É interessante, porque às vezes o idoso ele sabe mais do que ele geralmente come do que o que ele comeu no dia anterior exatamente, né? Ele esquece isso, mas a rotina dele ele sabe. Então, a história dietética pode ser um método interessante para o idoso, tá? E aqui eu trago também desse documento da FAO todas os pontos positivos, né, do método e as limitações, que eu não vou ler, eu só deixei aqui para a gente estar deixando registrado, né?
e que o que é interessante é que, se a gente quiser, ele também pode fornecer quantidades, né, estimativas da quantidade de energia e dos nutrientes, então ele pode ser considerado um método quantitativo, sim, tá? Basta eu complementar com as porções, tá? E ele também não interfere, né, com o hábito do paciente, porque ele já comeu, por isso que é considerado retrospectivo, tá? Então, antes de passar para o recordatório 24 horas, eu minimizei aqui, aí sim eu queria voltar para a turma para saber se vocês têm experiência com esse tipo de questionário, se vocês geralmente perguntam, né, além de um recordatório que é quase... muita gente usa direto, né, o recordatório 24 horas, se vocês complementam no momento da consulta com esse consumo usual. Me fala aí da experiência de vocês, turma. A Josi já falou, se quiser falar de novo especificamente sobre a história dietética, estou aberta para escutar. Ariana falando, eu na minha prática de consultório, no início eu morava aquela anamnese, e com o tempo da profissão, Sim. Acho que está cortando aí. Quem escreveu no chat que pede para escrever a história alimentar de 3 dias, mas como é que é isso de 3 dias? Você pede para registrar? Eu não entendi. Sou eu, Angélica. Eu tenho uma frequência, né? Eu faço frequência alimentar, né? Ele faz pelo Google Forms e eu peço que registre 3 dias de alimentação, 2 do dia da semana e 1 de final de semana ou feriado, e a pessoa sem quantidades, e eu tenho uma noção da qualidade alimentar tá. Mas então, só, Angélica, vamos só então entender direitinho. O que você está fazendo você faz tipo um diário alimentar, né? O paciente come e anota, não é isso? Sim. Então, isso Não, ele não come e anota, não. Não? Ele não come e anota, não. É o que ele come, que ele tem hábito de comer. Ele não come e anota. Eu peço que ele anote. Pode ser. Ele pode comer, eles podem fazer isso, porque eu deixo à vontade. Se foi recesso... Ele passa a fazer isso depois da consulta, e não você não, eu faço anterior à consulta. Sim, eu entendi, mas assim, quando eu já fiz isso com muitos pacientes, quando eu peço isso, geralmente os pacientes, eles vão comendo e vão anotando, e quando chega na hora da consulta, eles me trazem o que eles comeram, entendeu? É isso que eles registram. Né? Eles registram, então diário alimentar realmente. O que você faz é registro alimentar dos 3 dias. Isso fica mais configurado como um registro alimentar de 3 dias do que uma história dietética, entendeu? Isso. Porque, assim, a história dietética, ela tem como característica mesmo, né? Ela tem como característica a informação pregressa, né? Já passou, entendeu? E está no momento da consulta, tá? Ou no momento da aplicação de um questionário, o paciente tem que lembrar do que ele faz. Não é assim, daqui para frente você vai passar a me dar essa informação. É na hora da consulta ou na hora da entrevista, ele tem que resgatar essa informação. Por isso que o nome é história dietética, porque remete ao passado. Tá? E na hora eu faço o recordatório 24 horas, né? Porque muitas pessoas não se lembram do que comeram há 2 dias atrás. Isso. Infelizmente, não lembram nem às vezes a refeição anterior. Sim, isso aí é bastante complicado. É para isso que existem passos, né, passo a passo, que a gente que já tem publicação sobre isso, para que a gente possa seguir o passo a passo, justamente para minimizar essas ausências de informação pela falta de memória, tá? Vamos lá, quem mais que usa a história dietética, gente? Eu queria saber. Então, assim, eu vou passar um pouquinho da minha experiência, assim, muito antes da pandemia e agora, né, com atendimento virtual também. Então, assim, antes da pandemia, eu cheguei a ter várias atividades ambulatoriais, não só em consultório particular, mas, assim, em ambulatório escola, em ambulatórios de hospitais, enfim. Então, normalmente, principalmente no ambulatório escola, tinha protocolo de atendimento. Então, era recordatório 24 horas, e para determinados grupos de atendimento específicos, aplicava-se o QFA. Uhum. Né? Mas esse era o tipo de atendimento feito, mas assim, como eu tinha uma liberdade de fazer um atendimento meu, além de tudo isso, anotar, ter o meu prontuário lá, que eu podia ter anotações à parte, eu fazia um pouco desse histórico alimentar, não tão detalhado, mas de alguns pontos que, dentro do recordatório, eu achava que era importante focar, né?
Então, fazia dessa forma. Em consultório... Você jogava algum tipo de pergunta, tipo assim, esse café da manhã que você relatou aqui no 24 horas, você fez isso só ontem ou você costuma fazer isso ao longo da semana? Isso, eu sempre perguntava isso. Isso eu perguntava sempre, esse tipo de refeição. Quando a gente faz isso, quando a gente faz isso, a gente meio que está quase que criando uma história dietética paralela, sabe? Sim. Porque assim, eu nunca pensei isso como histórico dietético. Para mim, tá dentro do recordatório, porque assim, é inerente, vem essa pergunta mesmo. Sim. É isso mesmo. E assim, no atendimento virtual, eu continuo fazendo recordatório, 24 horas, e dependendo do caso, o consultório também fazia isso. Dependendo do caso, quando você nota que é uma pessoa que tem dificuldade de adesão, enfim, eu costumo pedir um histórico dietético, até para a pessoa relatar, junto do histórico, algum sintoma. Por exemplo, diarreia em tal horário. Então, tais dias eu tenho mais cefaleia, mais enxaqueca, enfim, né? Comparando com alguns sintomas que o paciente tenha relatado, né, durante a consulta. Então, eu faço um pouco disso. Mas esse histórico, assim, de rotina desse tipo de alimento, eu acho que é muito importante. Principalmente, assim, tanto, assim, algum alimento que é positivo, né, como marcador positivo, quanto para aquele alimento que também é negativo, né? Qual é a frequência dele, né? Sim, porque, assim, quando a gente aplica o recordatório 24 horas, a gente tem que lembrar que o recordatório 24 horas, ele não é um método para estar dizendo para a gente o hábito alimentar daquele indivíduo, entendeu? Porque ele refere a consumo atual, tá? Então, a principal informação, a informação mais preciosa do recordatório 24 horas é a informação quantitativa. Por que é informação quantitativa? Porque o paciente, mesmo que ele coma coisas diferentes ao longo da semana, ele vai respeitar a sua capacidade gástrica, tá? Incrível que pareça. Assim, mesmo que no final de semana, né, a gente vai num churrasco, a gente acaba comendo demais, mas ao longo, né, da maior parte dos dias da semana, você costuma respeitar a sua capacidade gástrica. Então, isso acaba limitando, né, aquela quantidade energética, consequentemente, aquela quantidade de nutrientes, vitaminas e minerais, que você vai conseguir ingerir ao longo de um dia. É para isso que serve o recordatório 24 horas. E é por isso que, na hora da consulta, a gente precisa complementar a informação dele com esse método da história dietética, que vai fazer a referência. Como é que você come nos outros dias da semana? Né? Então, por exemplo, quando eu tenho um paciente um paciente diabético, que eu fiz um recordatório de uma segunda ou terceira consulta, e o paciente comeu beijinho de noite, refrigerante no almoço, não sei o quê, aí eu vou falar, olha só, você comeu isso tal dia que a gente te perguntou. Como é que está a frequência desses alimentos nos outros dias da semana? Você está comendo todos os dias? Se eu fizer isso, eu já estou fazendo uma história dietética, entendeu? Eu já estou me referindo, né, ao seu consumo habitual, ao seu consumo usual. Perfeito. Então, às vezes, a gente está aplicando 2, 3 métodos sem a gente perceber, né? É verdade. Vamos lá, porque eu quero ouvir um pouquinho, dá mais 1 ou 2 alunos para a gente avançar. Uma ou duas experiências a mais aí. Então, beleza. Se não tiver ninguém para falar, a gente vai avançar mais um pouquinho. Já que a gente posso falar da... Desculpa, professora. Eu posso falar da minha experiência, porque eu estou trabalhando no hospital, só que em setores, dependendo do setor, a triagem nutricional, né, que envolve o consumo alimentar do paciente, é diferente. Por exemplo, tem locais que eu aplico a NRS, que não vem falando sobre o consumo alimentar, mas tem outros setores que envolvem, por exemplo, pacientes idosos, que eu tenho que fazer como se fosse um recordatório, ou fazer a história habitual, ou a ingestão habitual dele. Sim, né? Que é a história dietética, é só outro nome, né? Isso. E eu achei diferente porque, geralmente, eu não esperava fazer esse tipo de análise de consumo em hospital. Né? Eu pensava que era mais a triagem nutricional mesmo, mas dependendo do setor desse hospital onde eu estou, eu aplico um instrumento para analisar o consumo alimentar. Sim. Então, você tem experiência com recordatório e com
e com diário alimentar, não, com história dietética, né? Que aí você acaba perguntando sobre o consumo usual. Então, assim, eu tenho percebido que a maioria da turma, né, faz essas duas coisas, aplica a história dietética, mesmo que não perceba, não é um instrumento formal, mas a gente faz perguntas para conhecer esse consumo usual, né? E realmente o recordatório 24 horas é esse carro-chefe que a gente aplica, né? Então, eu acho que é importante eu estar trazendo algumas lembranças conceituais do recordatório 24 horas para que a gente possa minimizar os erros da aplicação dele. É sempre bom a gente lembrar, por mais que vocês conheçam, né, o instrumento e apliquem no dia a dia de vocês, às vezes a gente, né, dando um olhar diferente, a gente vai aplicar de uma forma diferente para conseguir minimizar todos esses problemas relacionados, né, à falta de memória, né? Então, aqui depende de memória. Então, por exemplo, crianças menores do que 8 anos, impossível estar aplicando um recordatório desse para a criança, tem que aplicar no pai ou na mãe, né? E essa questão também da função cognitiva e da falta de memória também se estende para os idosos, né? Então, na minha clínica, a gente consegue minimizar isso, porque o idoso, geralmente, ele está acompanhado de um filho ou de um parente que vai ajudar nesse processo, né? Leila, só para compartilhar aqui no chat, a Mariana, ela falou que atende com recordatório e história dietética com adultos, mas às vezes também passa um registro de alimentar de 3 dias, mas ela observava pouca adesão. Hoje ela está trabalhando com alimentação coletiva e está usando marcador de consumo alimentar, só para te dar um feedback. Sim. Marcador de consumo alimentar? Isso. Os marcadores do Ministério da Saúde, você está usando, é isso? Mariana, coloca aí no chat, que ela não está podendo falar na... Ah, tá. Eu só vou te reportando. Sim. Tá. Sim, né? Não, tudo bem. Também é uma forma bem prática e rápida da gente estar conseguindo uma informação mínima, né? Para que a gente possa dar algum retorno para o paciente, né? Tá, beleza. Então, aqui, o recordatório 24 horas, né? Uma coisa que eu acho interessante é que a gente tem o conceito. O que é 24 horas? Né? 24 horas é, tipo, 8 horas da manhã até o dia seguinte, né? Até 8 horas da manhã do dia seguinte. Isso fecha 24 horas, né? Mas a gente só pergunta o primeiro alimento consumido pela manhã até o último alimento consumido antes de dormir. Então, na verdade, não é 24 horas, deve ser umas 18 horas, né? Ou menos até, tá? Ele pode ser presencial, entrevista, então por isso que a gente pode fazer por entrevista, por telefone, ou auto-aplicado via aplicativo. Então, eu vou mostrar para vocês um artigo que criou um recordatório 24 horas para aplicativo e comparou com outro método, né? Agora, na nossa clínica, o que a gente faz, né? Gente, eu procuro objetivar ao máximo todas as informações antes de estar frente a frente com o paciente. Então, além de mandar um questionário pré-consulta para perguntar coisas básicas sobre motivo da consulta, padrão de sono, função de intestino e tal, eu mando um questionário de rastreamento metabólico para perguntar sinais e sintomas, né? Que eu não vou poder fazer isso na hora da consulta, então ele vai me dizer o que incomoda ele, se é dor na barriga, se é coceira no nariz, se é queda de cabelo, né? Então, tem partes do corpo inteiro nesse questionário de rastreamento metabólico. E a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp pedindo o recordatório 24 horas, tá? Então, o paciente manda o recordatório 24 horas para a gente pelo WhatsApp, tá? E aí, a minha bolsista, ela já insere no aplicativo, então, quando eu entro há 2 dias ou 1 dia antes da consulta que eu vou organizar o atendimento, né, aqueles pacientes todos já têm um recordatório 24 horas ali e eu vou analisar. Aí eu vou ver a quantidade de caloria, eu vou ver se está fazendo muita proteína, se está fazendo um pouco de carboidrato. E aí eu vejo se está comendo vegetal, se está comendo fruta. E aí eu vou analisar antes da consulta, tá? Então, esse que é a minha forma de fazer o atendimento do recordatório e de fazer a sua coleta, tá? Agora, se você vai fazer uma entrevista, né, muitos artigos publicados no passado, né, eles reforçaram a importância dessa logística, né, dos 5 passos, né, o 5-step list, os 5 passos para aplicar o recordatório. Não sei se vocês lembram, mas você faz a pergunta para o paciente, qual foi o primeiro alimento que você comeu desde a hora que acordou até a hora que você foi dormir? E cala-te. Né? Você não pode mais interromper o paciente, tem que deixar o paciente falar. É claro que se o paciente vai levar 3 horas para falar o que ele come, porque ele vai dizer que deu a volta ao mundo, né? Você precisa cortar, mas não é nesse sentido que eu estou falando. É tipo assim, de manhã eu tomei leite com pão.
Aí, quando chegou durante a manhã, eu comi um creme cracker. Aí, antes dele ir para o almoço, você fala assim, mas vem cá, que leite foi esse? Que pão foi? Não pode interromper, né? É deixar o paciente entrar no seu modo da primeira pergunta, para ele finalizar até o final do dia. Depois que ele termina tudo, a gente volta para a primeira refeição, para o primeiro alimento, e vai perguntar tudo de novo. Sabe aquele pão que você me falou? Porque você já tem tudo anotado que ele falou. Sabe aquele pão que você me falou no café da manhã? Que pão foi esse? Foi pão francês? Foi integral? Você passou alguma coisa nele? O que você passou? Aí você vai começar a esmiuçar as informações, tá? Porque, gente, cada vez que a gente faz uma pergunta e interrompe o paciente antes dele terminar de responder a primeira pergunta que você fez, ele já esqueceu tudo. Então, são estratégias para você não atrapalhar o resgate da memória do paciente, tá? E o que eu tinha falado no início da aula, né, que um recordatório 24 horas, a característica básica dele é que ele dá informações quantitativas. Quantitativas. Por quê? Porque eu estou falando de porção, ó. Eu dou a quantidade, 200 ml, né, de um leite de soja, 100 gramas, né, de um pão integral, tá? Eu estou dando quantidade. Então, com isso, eu chego à informação quantitativa. No final, a minha ideia é o quê? O que me interessa aplicar um recordatório 24 horas é saber se ele toma leite de soja? Não necessariamente, porque para isso serve o meu consumo habitual, a minha história dietética. Eu quero saber quantas calorias ele está fazendo naquele dia. Se ele faz 1.500 calorias ou se ele faz 3.000 calorias por dia, a probabilidade dele repetir esse padrão nos outros dias da semana é muito alta. Por isso que ele é um inquérito que fornece informação quantitativa, tá? E a partir daí eu posso puxar micronutrientes, que, lógico, vão variar de acordo com o alimento que a gente vai escolher, mas vai ter um padrão, tá? É por isso que a gente usa bastante o recordatório 24 horas, porque a gente tem interesse em saber, né, a quantidade energética que o paciente está fazendo e a quantidade de nutrientes. Agora, lembrando, se eu aplico só uma vez esse recordatório 24 horas, eu vou ter uma ideia do consumo atual de um indivíduo ou de uma população, tá? Aí você vai falar assim, poxa, então eu não posso saber consumo habitual pelo recordatório 24 horas. Se você aplicar 2 dias não consecutivos, né, aplicar 2 recordatórios, aí sim a gente pode dizer que ele está dando a informação sobre dieta usual. Então, aplicação de um dia, dieta atual, né, mesmo sendo no dia anterior, tá? É dieta atual. E aplicação de 2 dias, né, eu já consigo dizer que esse paciente tem uma dieta habitual, dieta usual, porque eu vou somar, né, os nutrientes dos 2 dias, vou dividir por 2 e eu vou gerar a medida de variabilidade que a gente usa, que é o desvio padrão, tá? Então, quando eu trabalho com média de desvio padrão, eu estou já caracterizando, né, essa dieta usual desses pacientes. E aí, justamente por ser usual, isso me permite correlacionar com qualquer desfecho da nutrição, seja ele obesidade, diabetes, hipertensão. Vocês não podem nunca correlacionar dados de recordatório de 24 horas de um dia com desfechos nutricionais, somente se vocês aplicarem 2 vezes, tá? Então, assim, quando vocês começarem a ler, pegarem artigos sobre isso, né, sejam críticos. Poxa, esse grupo aqui, esse pesquisador, ele aplicou o recordatório só de um dia e está dizendo que isso aqui é dieta habitual e está correlacionando com o risco de câncer ou está relacionando com obesidade. Está errado, tá? Aí, gente, eu queria mostrar para vocês o recordatório 24 horas de um paciente específico meu lá da clínica, tá? É um paciente dislipidêmico, diabético, acho que ele tem 65 anos, se não me engano. Então, assim, tá já idoso, né? Ele comia na primeira consulta 2.400 quilocalorias, tá? Então, assim, a qualidade dele também, né? Depois eu perguntei como é que eram os outros dias, tá? Ele comia pouquíssimo vegetal e quase ausência de fruta. Aqui, por exemplo, nesse dia ele fez leite chocolatado, olha, quase 1 litro de leite chocolatado que ele fazia. E aí depois era, né, frango à milanesa com maionese e basicamente aqui alface. E à noite era um lanche. De novo, quase 1 litro de leite chocolatado. Então, o que aconteceu 1 mês depois? Ele foi orientado, toda essa questão qualitativa, ele falou para a gente da dificuldade que ele tem, porque ele trabalha muito, porque ele tem uma vida corrida, né? Infelizmente, ele acabou de perder a mãe com 80 e poucos anos.
Então, ele estava nessa questão familiar também importante, né? E aí, na segunda consulta, veja o que aconteceu com ele. Deu para perceber que ele manteve um padrão inadequado, digamos assim, de alimentação saudável, né? Olha, um risoto com filé mignon e um refrigerante de Coca-Cola, né? Um paciente que toma remédio para controlar a diabetes, um quibe assado à noite, basicamente, tá? Mas vejam que ele reduziu muito, ele reduziu quase pela metade, reduziu em 1.000 calorias o seu consumo energético, tá? Então, isso foi realmente... o recordatório conseguiu ver isso, trazer isso para a gente, que é um paciente que está tentando, o que eu entendo que ele pensou? Bom, eu não estou conseguindo ter controle sobre as minhas escolhas de alimentos, mas pelo menos eu vou comer menos, né? Então, é isso que eu estou vendo de resposta desse paciente, tá? Então, não sei se vocês também têm esse tipo de retorno aí na prática de vocês, tá? E o que eu queria trazer de novidade... Leila, deixa eu só te perguntar uma coisa. O Dietbox, ele usa qual... Você que escolhe a tabela de base ou ele... Só uma pergunta técnica. Pode escolher, ele tem muitas tabelas, né? E você pode inserir a tabela que você quiser, tá? Ele é muito editável, né? Então, o meu, por exemplo, está ficando com a minha cara que se eu perder alguma coisa, já vou perder já. Não, que eu vi que ele tem gorduras trans, açúcar de adição, que eu acho bem legal, que tem alguns que não vêm com a última, né? Essa questão do trans e da açúcar de adição é do último POF, né? Que vem com essas informações. É por isso que eu estou te perguntando, que eu estava vendo ali pelo resultado ali, tinha gorduras trans e açúcar total, que eu acredito que seja açúcar de adição. Sim. Aí eu achei interessante de ele vir discriminado. Ele consegue colocar, mas você pode escolher a análise também por uma ou tabela específica. Ele tem uma setinha que você clica lá, tem assim, todas, então você escolhe a tabela que você quer. Não, que o Avaluta, aquele que a gente usava, não vem. Então, já foi uma crítica que de não vem açúcar, nem vem gorduras trans, nem vem açúcar de adição. Sim. Só compartilhando. Sim, beleza. Aí deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho, então, esse artigo aqui, 2018, ele criou um aplicativo chamado MyFood24, tá? Para avaliação dietética, né? E aplicou a indivíduos entre 18 e 65 anos sem doenças. Adultos, né? Adultos, tá? Então, eles aplicaram esse MyFood, que é um aplicativo, eles fizeram a entrevista tradicional, tá? E coletaram urina para avaliar os biomarcadores, tá? Então, como resultado, eles viram que foi muito semelhante, né? Ou seja, você pedindo para o teu paciente baixar um aplicativo, né, e responder o recordatório 24 horas pelo aplicativo, você já está tendo menos gasto de tempo e está tendo menos, né, gasto com pessoas para estar entrevistando esse paciente, né? Então, essa aqui é a carinha dele, o MyFood24, tá? E ele vai inserindo, né, e ele vai fazendo análise. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, que é algo que eu sempre criticava, né, quando a gente tem poucas opções para o paciente responder, ele coloca pelo menos 5 opções de tamanhos de porção. Ele bota uma opção aqui para o paciente que, se ele tem ideia da sua gramatura de consumo, ele mesmo vai inserir aqui. Tem paciente que é preocupado com isso, que tem balança, que pesa, então ele vai botar ali o que ele comeu pesadinho, né? Por exemplo, se for atleta fica pesando o que vai comer, né? Então dá para botar ali. E eu achei interessante também o fato de ter mais do que 3 opções de tamanho, porque quando tem 3 opções, é assim, pequeno, médio e grande. Existe uma tendência humana, né, do indivíduo escolher sempre a coluna do meio, porque ele não quer dizer que ele come nem pouco nem muito, ele quer dizer que ele é normal, né? Então, quando você bota mais opções, você meio que dá mais uma confundida aí no cérebro do indivíduo e você se aproxima mais da realidade dele, tá? Então, eu achei bem estratégico estar colocando de 5 a 6 porções, tá? Aqui também é um quadro que eu também trago da FAO, né, de 2018, sobre as vantagens e limitações, tá? E uma vantagem muito boa que eu gosto do recordatório 24 horas, que é justamente o que não tem no questionário de frequência alimentar, é que ele é um formato aberto, né? E se ele é aberto, ele permite a entrada de qualquer alimento. Então, isso é uma coisa muito boa do recordatório 24 horas, né? Já o questionário de frequência alimentar, se você aplica só ele e o paciente come algum alimento que não esteja naquela lista fechada, você não vai ter a oportunidade de saber, né? Então, eu gosto de valorizar isso nele, tá? Agora, de fato, tem a questão da memória, gente, mas que esse problema da memória, ele pode ser muito minimizado se vocês aplicarem os 5 passos, né?
para inibir, né, esse problema de não ter, né, de não conseguir lembrar do que comeu no dia anterior, tá? Bom, alguém quer fazer algum comentário sobre o recordatório 24 horas? Só para a gente seguir, porque eu já estou vendo que são 8h30. Simone, eu posso ir até que horas? São 8h30. A gente acaba sempre passando, a turma fica ali. Hoje é o último dia de aula, a aula está muito interessante, Leila. A gente vê aqui, né? Turma, vocês podem falar, turma. É aquilo que eu te falei, eu estou com muito receio de estar trazendo coisa repetitiva, tá? Então, o que vocês acham aí, turma? Me dessem um freio aí, se eu estou falando coisas que vocês já sabem. Por mim, pode continuar, estou adorando. Ah, que bom. Então tá, então vamos continuar. Então vamos lá, deixa eu botar aqui para a modo de tela cheia. Então aqui, o questionário de frequência alimentar seguindo, gente, ele vai avaliar a frequência de consumo, né, de alimentos ou grupos em determinado período de tempo. Então, resgatando aquilo que eu tinha falado no primeiro slide, ele faz uma análise, o quê? Qualitativa, né? Se eu estou fazendo análise de consumo de alimentos ou grupos de alimentos, eu estou fazendo uma análise qualitativa. Então, qual é a minha ideia? Né? Classificar os indivíduos segundo níveis de consumo, tá? Agora, se eu conseguir colocar dentro desse questionário porção, eu ainda consigo chegar numa quantidade, né, relativamente próxima da realidade, tá? De nutrientes. Aí sim eu consigo transformar, né, o formato original desse questionário, que é qualitativo, eu consigo transformá-lo em também fornecendo informação quantitativa, porque aí eu vou saber a quantidade de energia que aqueles indivíduos estão consumindo, tá? Então, o que eu vou botar nessa lista de alimentos, né? Vai depender do meu objetivo, tá? Será que eu quero conhecer o quê? Eu quero conhecer alguns alimentos específicos, aí será que eu posso fazer uma lista de alimentos que são ricos em vitamina A? De repente eu quero estudar carência de vitamina A em determinado grupo, tá? Então isso pode acontecer, tá? E aí, dependendo do meu objetivo, eu vou ter que escolher alimentos de uma lista, né? Como é que eu vou escolher alimentos para colocar nessa lista do meu questionário? Eu posso pegar estudos anteriores, eu posso pegar dados de inquéritos anteriores, eu posso consultar hábitos de consumo locais, né? Fazer pesquisa em outras bases de dados, tá? Ou então, como a maioria, né, dos estudos tem feito, né, eu já fiz uma vez, é aplicar um recordatório 24 horas de um dia para eu descrever o consumo atual dos indivíduos. Como é um inquérito aberto, eu permito a entrada de todo e qualquer alimento, e aí eu vou pegar os alimentos que mais se repetiram e vou montar a minha lista, tá? Uma quantidade média de alimentos é 80 itens, tá? Então, geralmente é um instrumento que ele é um pouco longo, tá? Então, é importante que seja dito isso, ok? Como ele é auto-aplicado, ele não precisa de entrevista, né? Ele é muito aplicado em grandes estudos epidemiológicos, tá? Então, eu queria destacar isso aqui. E como ele, gente, uma coisa que é importante de eu falar, tá? Como a informação que você vai pegar desse questionário é uma informação pregressa, ela, dependendo da forma como você perguntar, você vai pegar a informação referente à última semana que passou, ou ao último mês que passou, ou então o último ano, tá? Por isso, que se eu aplicar no último ano, né, eu vou fazer a pergunta assim, no último ano, qual foi a frequência do consumo desses alimentos, tá? Por que eu tenho interesse em pegar no último ano? Por causa de 2 motivos importantes. O primeiro deles é que o que tem num ano? Num ano tem a variação sazonal. E geralmente, por exemplo, agora no inverno, eu como salada de forma sofrida, eu gosto de uma sopa, né? Mas quando chega no verão, eu não gosto nem de olhar para a panela de sopa, eu só quero uma salada. Então, essa variação sazonal, ela vai me permitir colocar alimentos em determinados momentos, sim, em determinada frequência. Então, no último ano, eu posso ter um consumo mediano de todos os alimentos saudáveis, digamos assim, se eu estiver respeitando as estações do ano, tá? E um outro motivo é que já foi provado, né, em várias publicações também, que se eu tenho determinado padrão durante um ano, existe uma probabilidade muito alta de eu repetir esse mesmo padrão até 5 anos anteriores, tá? E aí eu posso dizer para vocês que esse é o principal motivo pelo qual, né, o questionário de frequência alimentar ele é muito usado em estudos epidemiológicos, como eu falei, como eu coloquei aqui, né? Professora, é anteriores ou posteriores? O quê? 5 anos anteriores ou posteriores? Anteriores. Eu falei posteriores? Não, eu que estou em dúvida.
Não, é anteriores, porque ele dá informação pregressa sempre. Né? A gente está em métodos retrospectivos ainda, tá? Então, ele dá informação anterior. Por isso que eu consigo, né, e ele é muito usado, né, para associar com doenças o quê? Crônicas, né? As doenças crônicas, elas precisam de pelo menos 5, 10, 15, 20 anos para que elas possam se expressar e para que eu tenha que eu consiga fazer alguma relação com o consumo de alimento, tá? Por isso que um questionário de frequência alimentar, com a pergunta feita, né, no último ano, essa pergunta ela é essencial de ser feita se eu quiser associar com doença crônica, tá? Ele é o melhor instrumento que a gente pode estar utilizando para poder fazer associação com doenças crônicas. Qual seria uma outra possibilidade? Eu aplicar um recordatório de 24 horas em cada estação do ano. Aí eu teria 4 recordatórios de 24 horas em um ano. Né? Nós temos 4 estações do ano, né? Isso seria uma outra possibilidade também. Mas imagina só, eu vou ter que aplicar 4 vezes na mesma população. Com o questionário de frequência alimentar, eu aplico uma vez só e eu já pego toda a informação que eu preciso. E a análise é muito mais rápida também, porque já está lá todas, só marquinha, né? Só as bolinhas lá. Então, a análise ele já tem uma etapa antecipada da análise estatística, que isso também é uma grande ajuda. Tá? Eu queria saber se vocês ficaram com dúvida nessa explicação aí, porque com a pergunta de alguém aí, que eu não sei quem foi, queria saber se ficou claro essa explicação. Então, beleza. Se tiver alguma coisa, vocês podem me interromper, tá? Então, seguindo aqui, aí eu trago um artigo, né, que aplicou, tá, esse questionário. Ele, na verdade, foi um desenvolvimento de um questionário de frequência alimentar para atletas brasileiros, até um artigo de 2020, bem novo, tá? E eles fizeram, né, desenvolveram, aplicaram um recordatório 24 horas, agruparam 113 alimentos, tá? Mas no final eles construíram um questionário de 59 itens. Então, agora a próxima etapa é o quê? Fazer testes de validade, né, desse questionário, tá? Mas é uma coisa interessante porque a gente tem a ideia de que atleta não fica doente, né? Mas atleta fica doente, né? Até porque faz muito exagero e tal. É interessante ter um questionário de frequência alimentar voltado para esse grupo, tá? Então, já falamos, né, de 3 desses questionários. Vamos para indicadores de qualidade da dieta, que eu vi que tem uma colega aí que acho que usa o indicador de qualidade da dieta aí na rotina de vocês. Tive uma aula só sobre isso, tá? Ai, que bom que você falou. Então, vou passar batido aqui, né? Só vou dizer que eles, assim, muito aplicado na epidemiologia nutricional, né? Que tem 3 categorias, né? Que é a base de nutriente, a base de alimento e uma combinação. Então, a maioria dos indicadores de qualidade da dieta são uma combinação, né, dessas informações. E o que tem de novidade, que eu não sei se vocês tiveram acesso a essa informação, é que eles estão querendo, além dessas combinações de nutriente e alimento, eles estão querendo colocar outras informações. O pessoal vai sempre mudando, né? Então, agora eles querem saber comportamento, eles querem saber atividade física, eles querem saber qualidade do descanso dos indivíduos, né? E hábitos socioculturais, tá? Então, muita coisa está sendo incluída nesses índices de qualidade da dieta que vão além de somente a alimentação, né? Não dá para dissociar, né, gente? Bom, a minha crítica, que eu estou trabalhando um pouquinho com eles, é a questão de ser mudado muito para o modelo americano. Mesmo adaptando para o Brasil, ainda existem muitas distorções. Sim, por causa das perguntas? Não, das porções americanas. A gente já não trabalha com grupos, assim, e quando a gente vai transformar os grupos, as quantidades americanas para as quantidades brasileiras, sempre tem uma diferença. Mas, assim, não estou dizendo do método em si, mas, assim, a adaptação, a validação desse método para o Brasil ainda precisa muito ser refinado. Para adulto, para idoso, para criança, sempre tem críticas em relação na hora que você faz a conversão das porções. Sim. É só um adendo aí. Entendi. Mas eu acho importante também avaliar não só o parte quant, mas a qual e quant ou outros fatores. Mas a gente precisa. O que eu acho interessante dele é que ele, tipo assim, ele é uma aplicação rápida, tipo assim, um questionário de algumas perguntas, né? Eu acho ele traz uma informação bem objetiva, entendeu? Mas do comportamento, agora da parte do EAS mesmo, não, ele é bem, bem trabalhoso. Da parte quant. Sim, não, eu digo mais a parte qualitativa mesmo. Tá, né? Não, certo. Aí, ó, o que a gente tem aqui também outro instrumento que tem esse objetivo de coletar informação de forma bem rápida, né? E aí foge do quantitativo, são os screeners, né?
Então, a gente tem como screening, por exemplo, um questionário de frequência alimentar, ele pode ser um screener, né? Ele pode ser esse instrumento, né, de você estar peneirando, né? Então, tem que ser uma coisa bem objetiva, praticamente com um número reduzido de alimentos, tá? Então, aqui eu trouxe, olha, quase que o mesmo questionário, mas eles estão chamando de brief, né? Que é um questionário breve. Então, ao invés de ser 80 itens, tem esse aqui com 16 itens, tá? Então, é uma forma de você, tipo assim, de repente, até aplicar no meio de uma consulta para complementar um recordatório 24 horas e uma história dietética, né? Então, tá aí uma opção. E aí eu trouxe um questionário de 10 perguntas apenas, né? Que é utilizado pelo Instituto Nacional de Saúde, tá? Eles chamam de Quick Food Scan. Então, algumas perguntas, né? No último mês, quantas vezes por mês, semana ou dia você bebeu 100% de suco, né? Eu digo da fruta, né? Aí vem a quantidade aqui, tá? Então, isso é uma forma rápida de você estar conseguindo conhecer um pouco o seu paciente. Às vezes, você pode estar fazendo isso num Google Forms e mandar para o seu paciente antes da consulta, pode ser uma opção como essa, né? E aí vem a aplicação desses questionários breves, né? Para a gente fazer esse screening, principalmente para a população idosa. Por quê? Existe uma preocupação, né, que eu vejo nas publicações, que a gente coleta informação demais dos nossos pacientes, principalmente em relação aos idosos. A gente não deveria estar perguntando tanta coisa, a gente tem que aprender a perguntar o essencial, né? Então, a gente não tem treinamento para abordar o paciente idoso, essa é a grande verdade. A gente muitas vezes vai na nossa sensibilidade, né? Então, esse autor aqui, ele sugere, né, que a gente use, né, avaliações breves quando a gente for trabalhar o idoso. Então, ele dá 3 opções. Ele diz que você pode trabalhar um cálculo de MC, né, para você ver se esse paciente vai precisar de mais atenção, né, nessa abordagem, na perda de peso involuntária nos últimos meses, né, ou então você pode aplicar, né, o MNA, né, que é a avaliação nutricional mini avaliação nutricional voltada para os idosos, tá? E ele sugere, inclusive, usar somente essa primeira parte aqui, tá? E nem usar o restante para não ficar fazendo muita pergunta para o paciente, tá? Bom, gente, indo então para o registro alimentar, que é nosso último retrospectivo, né? Ainda tem o restante. Desculpa, é o primeiro prospectivo, tá? Desculpa, me enrolei aqui. A gente vai avaliar a ingestão de alimentos e nutrientes a nível individual, tá? E podem ser validados por registros pesados, ou então biomarcadores, tipo aquele nitrogênio, né, e outros nutrientes do sangue, tá? Mais uma vez aqui, né? Porque ele é interessante, tá? Porque ele é aberto, então você pode fazer a entrada de vários alimentos, eu acho que é interessante, mas pode influenciar com o hábito do paciente, né? Eu tive uma experiência... e outra coisa também, paciente que não tem muita capacidade cognitiva, ele pode ter dificuldade para entender o que tem que fazer, tá? Eu tive uma experiência uma vez no hospital, que a gente fez uma pesquisa e o paciente tinha que escrever o que ele comia ao longo da semana, fazer o seu registro alimentar. Então, para facilitar, a gente explicou na hora da consulta e eu botei um exemplo. Tipo assim, no café da manhã, como é que você vai escrever o que você vai comer? Aí eu dei um exemplo. Aí você vai assim, leite, aí você vai botar 200 ml de leite ou um copo, né? Pão francês, 1 unidade. O que você vai botar no pão? Manteiga ou margarina? Aí você escreve do lado. Aí pensa se você vai botar a manteiga com a colher, com a faca, né, e bota uma ponta de faca, 2 pontas de faca. A gente foi explicando. Nossa, mas tive uns 2 ou 3 pacientes que voltaram, eles repetiram o que eu tinha colocado como exemplo e eles chegaram dizendo que achavam que tinha que comer aquilo, sendo que eles tinham recebido um cardápio para a semana inteira, cada dia uma coisa diferente. Então, assim, a questão cognitiva, né, ela às vezes, ela é muito importante para a gente estar conseguindo pegar essa informação, tá, gente? Esse artigo aqui, de 2020, até é bem interessante. Tem aqui todo o DOI aqui dos artigos para vocês estarem pegando depois, tá, gente? Foi a comparação de um aplicativo, né? Interessante, é um registro de 3 dias através de um aplicativo, tá? Eles encontraram as maiores diferenças, né, para proteína, cálcio, B12, zinco e laticínios, tá? Mas as diferenças foram o quê? Até 8%. Acho que foi muito pouca diferença, tá? E eles recomendam, né,
o uso do aplicativo, né? Mas eles dão prioridade para a abordagem do nutricionista, tá? Mas eu acho que isso aqui é uma coisa bastante interessante. Tem muito paciente hoje em dia que gosta dessas novidades, né, tecnológicas. A experiência que eu tenho de registro alimentar, que o Diet Box chama de diário alimentar, tá? Já na primeira consulta, eu peço para os pacientes, pelo menos 3 vezes na semana, eles fotografarem o que eles comem, tá? E fazerem um upload, né, no aplicativo, né? Cada um baixa o aplicativo no seu celular e eles fotografam ou eles escrevem, tá? Então, alguns gostam de escrever e outros gostam de fotografar. Eu, particularmente, eu prefiro que eles fotografem, porque aí eu estou vendo, né? Eu já bato o olho, eu já estou vendo ali, não, então eu acho bastante interessante. Agora, o que eu observo também com isso? Lembra que uma das características que a gente considerou como limitação é a mudança do hábito? Eu observo que muitos, eles fotografam coisas saudáveis, né? Por acaso aqui tem uma batatinha palha, né? Mas a maioria coloca aquela salada, né? Eu tinha uma paciente que eu tive muita dificuldade de estar fazendo um emagrecimento nela e ela era muito assim mal-humorada e ela chegava na hora da consulta dizendo que estava seguindo tudo e ela fotografava só folha que ela botava aqui no registro alimentar. A gente, quando fazia o recordatório, era em torno de 600 calorias que ela relatava de comer. E ela não emagrecia de jeito nenhum e ela colocava de um jeito como se fosse a nossa culpa, né? Eu sei que uns 6 ou 8 meses depois, já no retorno, ainda bem que ela continuou vindo, né, para eu poder descobrir o que tinha acontecido. Ela perdeu uns 6 quilos, assim, em 3 meses. Eu falei, menina, o que aconteceu? Você comia tão pouco, e precisa comer mais ainda? Tá fazendo jejum? Não é possível. Ela falou, não, Leila, porque às vezes no final de semana eu sempre comia um doce, aí eu entrava na pizza com vinho e tal. Eu falei, pois é, isso você não me dizia que você fazia, né? E ficava botando a culpa em cima da gente, né? Então vejam como isso acaba influenciando, tá? Então, a gente tem que estar sempre sabendo e tentando ver diferentes formas de estar perguntando o que a gente precisa ver, né? Porque são poucos pacientes que fazem esse relato, tá? Essa refeição duplicada é mais para pesquisa mesmo, né? Que o paciente vai comer e o que ele comer vai se duplicar a mesma alimentação para análise, né? Então, eu não tenho experiência, eu trouxe só porque é importante a gente estar registrando, né, esse tipo de análise, tá? E aí, gente, finalmente, para a gente acabar a nossa aula, tá? Deixa eu ver que horas são aqui. Eu tenho até qual tempo? Posso ir até às 9, Simone? Em 15 minutos eu termino isso aqui. Pode, até às 9 dá, né, turma? Sim. Pode? Sim. Tá, beleza, gente. Então, vamos lá, rapidinho. Então, tá. Tecnologias inovativas, né? Então, esse assistente pessoal digital, eu não sei se vocês podem me interromper, eu queria saber se vocês já tiveram experiência com esse tipo de tecnologia, né? Hoje eu estou vendo que a Alexa está na casa de todo mundo, né? A Alexa, o Siri, a Cortana, né? Então, isso tem sido também utilizado, né, para fazer uma influência, né, no consumo de alimentos. Então, esse artigo também, ele trouxe, né, uma experiência com esse assistente pessoal digital, tá? Em que ele diz que, no final das contas, ele percebeu, né, que houve um aumento no consumo de frutas e vegetais e redução do consumo de grãos refinados, tá? Então, ele achou mais interessante ter um robozinho falando para o indivíduo estar comendo e se alimentando melhor no dia a dia, né, aqueles avisos assim diários, né, do que os encontros com a nutricionista, né? O que eu achei, porque assim, eu não tenho, a gente não tem essa tecnologia aqui, mas eu tenho dentro do nosso aplicativo, eu tenho uma coisinha que eu faço com os pacientes, que é o alerta de hidratação. Eu preciso configurar, né? Então, quando eu vejo que o paciente está consumindo pouca água, eu entro lá nessa parte aqui de alerta de hidratação e eu configurar. Eu vou acordar esse paciente 9 horas da manhã e vou ficar chateando ele até 8 horas da noite. Eu posso botar um intervalo de 30 minutos, mas na maioria das vezes eu boto de 60 minutos, né? Então, ele a cada 60 minutos ele vai receber uma informação do aplicativo para ele beber água, né? Isso seria a nível mínimo, né, uma equivalência com esse assistente pessoal digital, tá? A gente tem um aplicativo também que está aí gratuito, mas o seu formato pago é muito mais interessante, até esse 24Me, né, 24Me, tá? Nele você bota a sua vida inteira, ele é como se fosse uma agenda, um calendário,
aviso para tudo, né? E você pode configurar para estar te avisando, né? Para você beber água, para você comer, para fazer isso, fazer aquilo. Então, é bem interessante também, tá? Esse com avaliação dietética, né, com a ajuda da imagem, é o que eu já faço no diário alimentar, que eu peço para os pacientes fotografarem o que comem para fazer o upload no aplicativo. Então, vocês vão perceber que essas tecnologias inovadoras, elas já estão muito misturadas, né, com os recursos que a gente já está tendo hoje em dia, tá? Esse artigo aqui também usou, né, um registro alimentar, né, para estar acompanhando, né, esse consumo dos pacientes, tá? Eles têm 900 alimentos, tá? Em 14 categorias, tá? E eles fizeram uma comparação, né, desse aplicativo com as chamadas, né, de telefone para fazer o recordatório 24 horas, ou então os recordatórios em papel. E eles acharam que teve uma boa concordância, tá? E aí eu trago 2 artigos, um que eles utilizaram, né, esse sistema, né, para controlar a obesidade, tá? E um outro para pacientes diabéticos. Esse da obesidade foi bem interessante, porque eles tinham um sistema de estar capturando as imagens do que os pacientes comiam, incluindo as atividades físicas, né? Todas as atividades que os pacientes faziam. Então, com isso, os pacientes já tinham um retorno diário de quanto que eles estavam comendo e quanto que eles estavam gastando, para saber se estava em equilíbrio, tá? Então, achei bem interessante também esse. E esse aqui eu achei muito legal, né? Porque lá do Irã, tá? É um aplicativo que, dependendo do hábito alimentar do paciente, do que a nutricionista colocou, né, para o paciente consumir, eles ficam fazendo recomendações, tá, de lanches, que eu acho que é a coisa mais difícil que eu vejo, até na nossa clínica. O paciente não sabe, não tem ideia para comer lanches saudáveis. Essa é a maior dificuldade. Né, porque arroz, feijão, carne e legume é muito fácil no almoço. No jantar vai ser uma sopa, algo mais leve, né? E ao longo do dia, e no meio da manhã, quando bate aquela fome, o que ele pode comer? Então, o sistema foi interessante porque ele foi capaz de recomendar vários lanchinhos, né, de acordo com a estação, tá? E de acordo com o interesse pessoal dos pacientes. Né? Então, eu achei bem interessante também esse, tá? Bom, quando a gente vai com a questão da interação, tá? Que é essas tecnologias interativas, tá? A gente usa programas para avaliar o consumo alimentar, tá? Para coletar dados dietéticos durante um específico período de tempo. Tá? Então, como exemplo, eu trago o NANA, que é o Novel Assessment of Nutrition and Aging. Tá? Então, é uma avaliação inovadora, né, de nutrição e idade, né? No caso, envelhecimento. Tá? Esse sistema ele foi feito, tá, com registro alimentar com touchscreen. Então, o paciente ele tem um iPad, né, um iPad em que ele vai clicar no que ele está comendo, tá? Ao mesmo tempo, fica uma câmera em cima do iPad para registrar o que ele comeu em tempo real. Então, tipo assim, você vai dizer o que você está comendo, mas a câmera vai dizer se você está mentindo ou não. Olha que loucura isso, gente. E, ao mesmo tempo, dentro do próprio iPad, ele também faz 1 ou 2 testes para avaliar a função cognitiva do idoso de uma forma bem fácil de responder, tá? Tipo assim, ver a velocidade que o idoso vai clicar para poder responder algumas perguntas, né? Então, se ele demorar muito, ele vai fazer uma análise dessa função cognitiva. E também da atividade física, porque o paciente acaba recebendo um dinamômetro, né? Então, para avaliar a força. Então, nesse estudo aqui também foi avaliado isso, idosos de 65 a 89 anos. Esse aqui é o iPad, ó, aqui tem 12 grupos de alimentos, e o paciente vai só fazendo o touchzinho, aqui é a câmera, e aqui está a frutinha, que no caso ele comeria no lanche, tá? Então, bem interessante. O que eles observaram é que esse método teve uma correlação muito alta com o método tradicional, que é a entrevista, né? Então, eles sugerem, né, a substituição, tá? E, finalmente, gente, o último slide para terminar a aula, depois eu vou abrir para vocês fazerem um comentário também, esse e-button também, para finalizar, né, essas tecnologias inovativas. É uma câmera, né, que tem aqui nessa pontinha aqui, tem um microfone, tem um cartão de memória, tá? Então, ele vai fazer o registro alimentar também automático, tá, do que o paciente está consumindo, ok? E isso aí é mandado diretamente para um computador onde uma nutricionista está controlando e ela vai ter acesso a essas informações. Tá? Então, basicamente, são essas coisas que acredito que assim, a gente está usando o mínimo, né, que a gente está conseguindo.
mas só para a gente saber o que já está chegando aí num futuro aí muito próximo, tá bom, gente? Então é isso, me desculpe aí ter passado um pouquinho, e vou deixar aberto aqui para vocês, mas, gente, eu queria falar só que eu tenho um compromisso às 9 horas, eu tenho 7 minutos só para ficar aqui. Tá contigo, Simone e Luana. Obrigada, Leila. Foi ótimo. Muitas tecnologias que eu acho que para a gente, né, melhora muito a qualidade, né, que a gente conversou com a turma, da dificuldade que a gente tem desse relato de qualidade, de medir porção. Então, quando vem essa tecnologia, né, que vai filmar, vai tirar foto em tempo real, eu acho que a gente vai tendo cada vez mais qualidade na nossa informação, sim, né? Sim, para que a nossa ação seja pautada num dado muito mais correto, né? Mais próximo da realidade, né? Eu tenho um paciente esse mesmo de 65 anos, que eu mostrei os 2 recordatórios para vocês. Ele falou eu mostrei a primeira e segunda consulta dele. Na segunda consulta, ele virou para a gente e falou assim: eu estava dando uma olhada no aplicativo e eu vi que lá tem um ponto lá para eu botar foto do que eu estou comendo. Eu gostei disso e eu acho que isso vai me ajudar a me controlar, porque eu não tinha ideia da quantidade de alimento que eu comia. Vocês perceberam que ele passou, tipo assim, de 1.300, 1.500 2.500 para 1.400. A questão visual é muito importante, né? É um aprendizado que a pessoa não tem noção. Você fala lá no medidas caseiras, mas as medidas caseiras às vezes não fica tão visível do que você olhar a porção. Eu gostei muito desse que você falou aí do MyFood, que eu fiquei pensando até, eu trabalho com criança, mas eu falei assim, mas se a mãe respondendo, a mãe sabendo responder, usar o aplicativo, também talvez seja também possível, né? De ser utilizado e facilitar numa questão virtual, como você falou, ou adiantar. Eu acho que a Angélica que está falando aqui estava sentindo falta dessa outra versão. Acho que você trouxe uma cereja de bolo para o final da disciplina, Leila. Que a gente trabalhou com uma questão bem densa, né, Luana? Assim, dos métodos, a parte epidemiológica, mas você também veio trazer a parte da prática clínica, que é uma coisa também que é importante na avaliação, na aplicação, porque no dia a dia não é só a pesquisa, né? Você está vivendo a sua vivência na prática. Né? A coleta é um período de tempo, mas e no dia a dia? Se aquele profissional quer avaliar a sua conduta e manter um banco constante, como fazer de uma forma mais fluida? Uma coisa é você coletar por 6 meses, 1 ano, uma coisa é você passar a vida toda, né? Esses anos todos de você fazendo isso, tem que pensar em formas mais fáceis. E, além disso, o vínculo que você tem com o seu paciente, a responsabilidade que você tem com o seu paciente, que é diferente de uma pesquisa, né? A pesquisa, às vezes, a gente vai lá para aquela questão de coletar, mas não tem a continuidade, né, o resultado daquele paciente. Então, é importante a gente estar medindo os 2 lados. Eu achei isso muito importante, você está trazendo. O Cleverton levantou a mão aqui. Coisa. Pode falar, Cleverton. Fala, Cleverton. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado, Leila, pela aula. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Não, só para falar um pouco sobre a minha experiência, eu trabalho com o diário alimentar com os meus pacientes e eu tenho, assim, ótimos resultados com o diário alimentar. Realmente, eu acho que assim, para mim, né, na minha prática, é o melhor para se trabalhar. A grande dificuldade do diário realmente é a adesão, né? Não dura muito tempo. No entanto, como faço consultas semanais, os meus atendimentos são semanais, é muito mais fácil manter os pacientes motivados a fazer o diário, sabe? A trazer sempre o diário, a discutir sempre. Queria fazer uma pergunta. Sim. Você falou que suas consultas são semanais, né? Como é que você faz quando está aumentando a quantidade de paciente? Entende? Tipo assim, os retornos são semanais, aí você tem consultas novas. Como é que você consegue manter essas consultas semanais, né, à medida que o paciente vai entrando e vai vindo toda semana? Porque eu acho isso uma grande dificuldade. Me fala como é que é a tua logística aí. Então, na verdade, eu trabalho com lista de espera. Eu atendo um número de pacientes por dia e fechou a agenda, infelizmente, até um ter alta. Assim, o outro só vai entrar quando alguém tiver alta. Não, então você fica quanto tempo com o paciente, acompanhando semanalmente?
Quanto tempo acompanhando semanalmente? Depende. Tem pacientes que eu consigo alta em 6 meses, tem pacientes que estão há 1 ano e meio comigo. Então, realmente depende do processo de cada um, né? Eu trabalho com comportamento alimentar, então eu não trabalho com uma rotina prescritiva, né? Então, isso também aumenta o tempo, né, de tratamento, porque são pequenas mudanças, pequenas metas, então acaba sendo assim. Mas, assim, quando o paciente vem hoje, ele já sabe que ele vai ingressar num acompanhamento semanal. Entendi. Sabe? Para comportamento alimentar, isso é bem interessante, né? Eu, assim, na nossa clínica, como a gente atende de tudo um pouco, vai ter caso que eu vou colocar toda semana, e vai ter caso que eu vou jogar para 1 mês, e vai ter caso que eu vou atender de 3 em 3 meses, porque eu vou ficar fazendo só a rotina com eles, entendeu? Mas eu entendo que você, num trabalho de comportamento alimentar, tem que estar ali junto, né? E eu posso dizer, eu digo para você, quando eu fiz uma pesquisa lá no hospital, foi um ensaio clínico que eu fiz, né, para o meu doutorado. Eu fiquei durante 6 semanas acompanhando, né, quase 200 pacientes. Eles iam toda semana e eles fizeram um diário alimentar. E eu digo para você, foi a melhor experiência de adesão que eu pude ter. Eu falei, caramba, a gente descobriu o que faz o paciente aderir à dieta. Escrever o que ele come e ele voltar toda semana. Porque um mês já fica muito tempo sem contato com o nutricionista, então não dá certo. Sim, não dá. Quando eu não consigo fazer acompanhamento semanal, eu tenho um dia na agenda que eu faço quinzenal, sabe? Então, assim, esse dia eu deixo para pegar pessoas que estão fazendo, que procuram e que não conseguem fazer semanalmente por conta de logística mesmo, trabalho e tudo mais. No entanto, assim, se comparar, né, o semanal com o quinzenal, mensal eu nem gosto, porque é um tempo tão longo afastado, e se você, por exemplo, pedir um diário alimentar, esse paciente vai fazer 3 dias de diário, no máximo 1 semana, e não faz mais. Verdade. Mas é porque é particular, não é, Cleverton? Porque no público, fora de questão fazer isso. No público, assim, é legal ter uma experiência dessa, mas realmente, assim, eu não posso, o paciente me pede atendimento, eu preciso dar um jeito para atendê-lo. Nem que ele... E ele está esperando, ele espera às vezes 2, 3 meses, porque a agenda está lotada também, né? E assim, eu faço de tudo para estar atendendo esse paciente, porque, né, não tem jeito. Mas é isso, gente. Eu agradeço aqui os elogios do chat. Eu estava bastante preocupada, porque quando a Simone me falou, Leila, já tiveram aula disso. Eu falei, ai, Jesus! Eu vou repetir aqui o conteúdo. Então, assim, eu lembro que a Lola falou, Leila, fala da tua experiência. Eu falei, beleza, vamos lá, minha experiência. Foi ótimo, Leila. Não foi epidemiologia, eu vou falar da minha experiência. Então, não, foi maravilhoso. Acho que, como a Simone falou, foi a cerejinha do bolo mesmo para nossa última aula. Foi perfeito. Então, tá bom. Fico muito grata por isso. A gente que agradece de você estar aqui. Depois eu te encaminho a declaração e eu te peço para você passar a aula para a gente. Tá. E a questão também, se tiver algum material de suporte, também que a gente coloca lá no Classroom, tá? Eu vou mandar todos os artigos que eu consegui baixar, porque alguns eram pagos, né? E aí eu só consegui resumo. Mas os que eu consegui baixar, e esse documento da FAO, que é o central, eu vou mandar. Você quer aula em PDF também, né? É só vou deixar para lá na sala para poder colocar. Obrigada, Leila, mais uma vez, porque você tem compromisso. Foi ótimo. Até a próxima. Obrigada. Beijo, parabéns aí, irmã. Força para terminar esse curso aí, vocês vão conseguir. Não, acho que foi bom, assim, a gente está cansada, né, Lô, estava falando, mas foi um curso que a turma é muito boa, a gente interage, a gente aprendeu muito. Eu acho que isso ajuda. Ainda mais gás para a gente, né? Quando todo mundo participa, né? A gente fica mais motivado. Assim, o que me limita realmente na interação é o tempo, né? Porque se eu ficar batendo papo, eu gosto de conhecer as outras realidades, essa troca é tão enriquecedora. Mas, infelizmente, a gente tem um protocolo, né? Então, eu tive que meio que cortar. Você me desculpe se alguém... Não, mas foi ótimo. Não, foi ótimo, foi maravilhoso. Muito obrigada.
Grande Vai lá, beijo. você tem compromisso, né? Olá. Vamos te prender mais, não. Já sabem que Beijo. próximas turmas está convidada já, né? Ah, obrigada. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Turma, a gente está terminando o nosso material, né, nosso conteúdo teórico. Acho que a gente conseguiu alcançar a nossa meta. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com a turma é excelente, tá? E, vocês vão ser a segunda cereja de bolo nas 2 próximas quintas-feiras, a apresentação. Olha só, vocês têm uma missão, né, de manter, né, o nível, vamos dizer assim. Estou brincando, olha a botou pressão. o sarrafo lá em cima, hein, galera? Brincando, assim, o objetivo é a mesma coisa que a gente falou. Para quem chegou depois que estava preso em aula, o objetivo é a troca de experiência, valorizar os métodos, trocar experiência, né, com o que já aprendeu em salas de aula, né? E lembrando que são 3 grupos, e a gente fazer uma apresentação que também não estenda demais, né? Que senão a gente não vai sair meia-noite, né? Se alguém tiver alguma dúvida, aí coloca lá no Classroom, tá? Eu acho que... Vocês querem? Alguém quer falar alguma coisa? Só para poder não cortar ninguém? Não, professora, só agradecer mesmo por esse semestre aí, curtinho, né? Mas, né, que foi super válido. A gente está terminando. Falta só 2 aulas aí, como vocês falaram. Obrigada por tudo que vocês compartilharam com a gente. Obrigado você, Josi. Obrigado, turma. A gente que agradece. Como é ótimo. Assim, todos com a vocês. gente, né? Todo mundo. Gente, assim, nunca peguei uma turma tão boa, sinceramente. Vocês são muito participativos. Porque no remoto críticos. a gente fica mais carente ainda, né, Ciro? Que ninguém fala com a gente. Não, a gente dá aula para graduação. É com os Eu quadradinhos. falo assim, eu dou aula na graduação, parece que eu estou falando com além, às vezes, sabe? É muito chato. Eu falo assim, caraca. Aí eu falei assim, gente, graças a Deus essa turma foi 10, assim, vocês davam motivação para a gente continuar, isso é muito legal, só para dar um retorno para vocês também. Vamos lá, senão a gente que vai ser expulsa aqui, que já são... Gente, mas olha, assim, muito obrigada mesmo, porque, assim, é um conteúdo que é bem denso, né, e todos tiveram uma leveza para passar o conteúdo, assim, eu acho que todo mundo gosta muito do que faz, né, então isso aqui também motiva muito a gente, né, é muito bom. Obrigada mesmo. Gente, então, bom descanso para todas. Bom final de semana depois, para vocês aproveitarem também. Aí, semana que vem, a gente vai estar como espectadora, eu e Luana. Isso aí. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Não esqueci, não.